A Érica Hilton, deputada pelo PSOL, está querendo proibir o Grok no Brasil, banir o Grok do Brasil, multar o X, multar o Elon Musk, coisa e tal. O que ela está fazendo é muito em função da esquerda não gostar do Elon Musk, né? Já há muito tempo que a esquerda se sente machucada por dentro, porque o Elon Musk cortou o privilégio que a esquerda tinha dentro do Twitter, né, do antigo Twitter, que virou o X agora, e com isso esse pessoal todo é revoltado com o Elon Musk. Mas a verdade é a seguinte, o ponto que ela colocou nesse caso tem alguma base de razão, tá? Virou uma brincadeira muito comum com o Grok no X, o pessoal pedir, quando vê uma foto de qualquer coisa, pedir para botar biquíni naquela coisa. Algumas vezes é só uma brincadeira, como por exemplo tem aqui, ó, o pessoal pediu para botar um biquíni no escudo do Flamengo, botaram um biquíni aqui no escudo do Flamengo, né? É brincadeira, ok. Só que é lógico, essa brincadeira o pessoal tem usado para botar biquíni em mulheres, né? Então a mulher ela está vestida, tira uma foto dela vestida numa ocasião social, em algum motivo assim, e o pessoal pede para mostrar a mulher de biquíni, né? É lógico, aquela foto não é uma foto real da mulher, o Grok está simplesmente extrapolando, né, imaginando como seria o corpo daquela mulher de biquíni. Não é uma foto verdadeira dela, mas isso, com muita razão, as mulheres ficam chateadas com esse tipo de exposição. E tem coisas ainda piores, tá? Tem gente que pede para botar um biquíni transparente, não sei o que lá, umas coisas assim que realmente não tem lógica. Outras mulheres botam fotos delas próprias e pedem para o Grok botar um biquíni, porque vocês sabem, né? Você subir uma foto pornográfica para o Twitter, a foto pode ser bloqueada, mas se você pede para o Grok fazer, o Grok faz. Então, assim, tem um ponto essa questão do Grok de poder alterar imagens e sobre fotos de pessoas que talvez não tenham consentido com aquele tratamento, né? Isso tem a ver muito mais com o direito de imagem. Eu acho que é um exagero o que a Érica Hilton está fazendo, mas alguma coisa precisa ser resolvida nisso daqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Rádio Toca-Fita Bosch de Los Angeles 2, Nariguda da Globo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, todo mundo conhece o Grok, né? A inteligência artificial do X, né? Do Elon Musk. Funciona muito bem, serve para um monte de coisa, responde perguntas. Tem muita gente que o Grok virou companheiro lá, qualquer coisa. Grok, isso é verdade? Isso aconteceu de verdade? Grok, o que você tem a dizer sobre isso? Enfim, é um certo exagero do pessoal, mas não deixa de ser útil em algumas situações, né? Realmente, muitas vezes você tem posts que não tem o contexto total e o Grok te ajuda a identificar coisas, então assim, é muito útil. Recentemente, no início de dezembro, o Elon Musk anunciou uma nova feature do Grok, tá? Que é para fazer retoques em fotos. Então você sobe uma foto para a internet, para o X, e pede para o Grok alterar essa foto de alguma maneira, fazendo qualquer coisa que seja. De repente, por exemplo, você está com uma foto em que você tirou aquela foto muito bacana, mas aparecem outras pessoas no fundo. Isso é uma coisa chata, você queria ter uma vista desobstruída daquele lugar que você está, só você ali na praia, sem ninguém. Aí o Grok vai lá e tira as pessoas. Isso é uma coisa bacana pra caramba, realmente, esse tipo de coisa. Antigamente se pagava dinheiro, e pagava muito dinheiro para pessoas que eram especialistas em Photoshop para fazer essa remoção. Hoje em dia é uma coisa que é banal, qualquer um faz, você pede para a inteligência artificial, ela tira e coisa e tal. Agora, é lógico que, eventualmente, você fazer alterações que tenham algum caráter sexual ou mesmo de pejorativo, né, contra pessoas, você tem que ter a licença do dono da imagem. A pessoa que aparece na imagem, ela tem o direito de imagem dela. Eu estou falando aqui, evidentemente, do ponto de vista legal da nossa arquitetura jurídica, do nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá? E de outros países também, tá? Então, você pode imaginar que alguém pegar na ética libertária, não tem isso, a menos que você assine um contrato aceitando esse tipo de coisa, não tem isso. Bom, o ponto que eu vou fazer aqui no vídeo mais para o final é que meio que não tem alternativa, como eu digo para vocês, no final das contas a gente está caminhando mesmo para o mundo libertário, em que infelizmente não tem o que ser feito nesse caso, porque sempre vão haver alternativas. Você pode dizer que o Grok está errado, porque é muito público, muito fácil de usar e coisa e tal, mas a verdade é que hoje em dia, se você quiser pegar a foto de uma moça qualquer e quiser botar ela em biquíni, em pose sexual, eu ouvi dizer que tem até sites que fazem cenas de sexo completos, cenas pornográficas completas, basta você botar a foto da pessoa e não estou dizendo que seja uma coisa positiva, não, acho nojento e coisa e tal, entendo porque que as mulheres se sentem
ofendidas por isso, mas a verdade é que não tem muito que possa ser feito, porque, né, tem um monte de ferramentas por aí. E mesmo que você diga assim, os sites deveriam proibir esse tipo de coisa. Mas para cada vez que você proíbe um site de fazer isso, surgem 2 sites que permitem fazer isso, porque é interesse do site contratar, né, o serviço e coisa e tal, e ter o fluxo de pessoas. Então, no final das contas, é realmente complicado lidar com isso daí, né? Mas você pode criticar o Grok pelo fato de ser uma ferramenta muito fácil de usar e muito pública, né? Quando você faz uma alteração numa foto no X, automaticamente já está vista para todo mundo ali, né? Tem o caso aqui de uma brasileira, tá aqui, ó, o caso da... eles não falam o nome aqui, o sentimento horrível, me sinto suja, diz a brasileira vítima da foto editada de biquíni pelo Grok na inteligência artificial do Musk, né? Então, ela não fala o nome dela aqui, não mostra qual é a foto especificamente, evidentemente, mas ela é uma pessoa que está reclamando dessa história e muita gente tem criticado o X por isso, o Grok especificamente por isso. Mas, de novo, não é nada que o ChatGPT não faça também, o Claude não faça também, todas as outras ferramentas façam do mesmo jeito. Se você souber fazer um prompt adequado, todas elas fazem. E mesmo que você bote muita proteção e coisa e tal, se você baixar uma inteligência artificial para sua máquina, você faz isso sem nenhum problema, né? E como eu falo para vocês, a saída para isso é a mesma que você tem para injúria, calúnia e difamação. É entender que não é você aquilo ali, é uma imagem que fizeram de você. Se isso te afetou de alguma forma, lembre que isso não é você, né? É outra pessoa, é uma imagem criada ali, mas eu entendo porque que as pessoas ficam chateadas com isso, não tenha dúvida alguma, né? Eu fiquei em choque quando vi, é um sentimento horrível, me senti suja, disse Giovanna, é o nome fictício dela, tá? Ao ser informada pelo G1 que uma foto sua de biquíni estava na rede social X, na foto original do meu story eu estava de calça. Pois botaram ela de biquíni ou coisa e tal, eu não sei se é essa daqui, eu acho que é essa daqui. Pois bem, então assim, e tem inúmeras outras fotos, né? Inúmeras, uma quantidade de nomes. Se você procurar, você vai achar um monte. O fato é que, como resolver isso, né? Bom, a resposta do X é a seguinte. O X deu essa mensagem aqui, ó. Nós vamos tomar ações contra conteúdo ilegal. No X, inclusive, de abuso sexual de crianças. Sim, estavam fazendo isso com crianças. Tinha a foto da criança, a pessoa fala, bota a criança de biquíni. Pô, puta que pariu, né, galera? Putz grila. Ao remover esse tipo de coisa, vamos remover permanentemente a imagem, suspender as contas e trabalhar com agências legais dos países conforme necessário. Qualquer um usando o prompt do Grok para fazer conteúdo ilegal vai sofrer as mesmas consequências que se ele carregasse aquele conteúdo ilegal. Então lembra que pornografia infantil é crime você subir coisa de pornografia infantil. Então da mesma maneira, se você fizer com o prompt do Grok alguma coisa nesse sentido, você vai sofrer as penalidades da lei da mesma forma, né? Para mais informações tem aqui, coisa e tal, e aqui, ó, o que a inteligência artificial do Musk fala sobre a criação de imagens sexualizadas de criança, né? De novo, não é só criança, tá? Tem feitos com muitas mulheres e muitas mulheres se sentem agredidas por isso. Outras até gostam ou pedem, a própria mulher pede para o Grok mostrar ela de biquíni, não sei o que lá. E, de novo, isso aí é uma questão que é pessoal de cada um. De novo, essa questão do direito de imagem, eu entendo o problema, eu entendo porque as pessoas se sentem chateadas, mas a verdade é que não tem muito que possa fazer com isso. Aqui, ó, a Trend pode render multa e prisão no Brasil. No Brasil, esse tipo de conduta é considerado crime. O problema não está apenas no uso da imagem real, ou seja, o uso da imagem real. Qual o problema? É o fato de que você está usando a imagem de outra pessoa, e isso, a pessoa tem o direito de imagem, né? Ela tem o direito à imagem dela, mas também na criação de uma situação falsa de intimidade, existe já lei contra isso aqui no Brasil, né? A advogada explica que no entendimento do direito brasileiro, quem faz o prompt, ou seja, o pedido à inteligência artificial, é considerado autor direto do crime, já que usa a ferramenta como meio de cometer a injúria ou violar a intimidade da vítima, né? Segundo a especialista, quem compartilha esse tipo de conteúdo também comete crime, é uma espécie de partícipe nisso daí, né? Então, aqui tem um caso também, essa moça aqui é uma política de algum país aí, falando alguma coisa e pediram para botar ela no biquíni, coisa e tal, enfim, pessoal, vou te falar uma coisa, bicho. Então, essa é a história, isso é o que está acontecendo, né? É lógico, o fato da Erika Hilton querer proibir o Grok, proibir o X, é muito mais porque esse pessoal da esquerda está chateado com Elon Musk, coisa e tal.
Essa saída do Elon Musk me parece razoável. Qualquer denúncia feita ao Grok vai ser tratado como subir aquele material indevido para o Grok, então é crime do mesmo jeito. As pessoas serão processadas por isso. E muita gente pergunta assim, mas por que não proibir o Grok de fazer isso? O problema é que a inteligência artificial não é um sistema simples de você mudar, né? Não tem como fazer esse tipo de coisa muito simples. É lógico que eles estão tomando medidas para isso. Se você observar, já tem alguns dias o Grok já mudou, já não é tão fácil ele colocar biquíni nas coisas, né? É lógico que ele continua colocando biquíni em coisas que não tem sentido, que é uma brincadeira, evidentemente, não aparece nada. Até o próprio Elon Musk compartilhou quando pediram botar um biquíni num foguete, não sei o que lá. Mas isso aí não é brincadeira. Isso é brincadeira, não tem problema, né? Agora, mas de qualquer forma é um limite tênue, né? E a pessoa tem que ter em mente esse tipo de situação. Bom, e aí muita gente pode falar assim, Peter, mas você falou que isso é um absurdo, mas que na ética libertária não teria problema. Não, lembra, olha o que eu estou falando. O que eu estou dizendo esse é o tipo de problema, eu reconheço que é um problema. O problema é que não tem como resolver esse tipo de coisa, esse tipo de situação. A única maneira que você tem para garantir seria um contrato entre as pessoas se comprometendo a não fazerem esse tipo de coisa, porque a verdade é que se você quiser fazer isso, amigo, o que tem de ferramenta por aí na internet, se você procurar por aí, o X não é nem a ferramenta melhor para fazer isso, né, mais simples e coisa e tal, mas enfim. A verdade é que é inevitável esse tipo de coisa, né? Direito de imagem é o tipo de direito que você não tem, a verdade é essa. A visão que as pessoas têm da sua imagem pertence às pessoas que estão te vendo, não pertence a você. Da mesma forma que a sua honra objetiva, né? O que as pessoas pensam de você pertence às outras pessoas, não pertence a você, você não é o responsável por isso, né? Então é isso daí, é um desafio para o Grok, é um desafio para as mulheres, é um desafio para os homens também, por que não? Tem muito homem que pode se sentir ofendido de ser, né, colocado de determinada forma, não sei o que lá, ser colocado, né, em situações vexatórias e coisa e tal, mas é o mundo que a gente vive hoje, não tem muito como evitar isso não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.